E eu queria ler aqui a palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 do livro de Atos. Nas palavras que o Senhor Jesus orienta aos discípulos. Atos dos Apóstolos. Deus de poder, Deus de maravilha. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Glória a Deus. Poder se assentar em nome de Jesus. Então aqui o apóstolo, o homem de Deus, está escrevendo, dizendo, tudo que Jesus fez e ensinou, eu procurei registrar. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo Jesus, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Aí diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse, de mim ouviste. Amém? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que havia juntado, perguntou, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-lhe-ás testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e recebeu, ocultando-se de seus olhos. Glória a Deus. Então, aqui o escritor de Atos, que pelos estudos dizem que foi Lucas que escreveu, ele está relatando aqui, como ele diz no primeiro versículo, que ele procurou escrever tudo que o Senhor Jesus, ele fazia e ensinava. Ele não deixou passar nada. Tudo que Jesus fazia e ensinava, eu fiz questão de anotar. E uma das coisas que Jesus ensinou, tudo eu anotei. Depois que ele ressuscitou, ele teve várias provas infalíveis de que realmente ele ressuscitou. E ele falou aqui, e ele
deu uma ordem para os discípulos, para os apóstolos, dizendo: não se ausente, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, se cumpra em vós aquilo que vocês ouvistes de mim, a promessa do Espírito Santo. E eles obedeceram, se mantiveram em Jerusalém, como diz a palavra, e lá no dia de Pentecostes a gente vê essa promessa se cumprindo. Amém? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu estava orando, pedindo a direção do Senhor para me falar, até porque não era nem eu que ia falar. Eu dei mensagem para o pastor. Ele falou: pastor, me perdoa, não consegui, eu não te avisei antes, porque eu pensei que ia dar tempo de eu chegar. Aí eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí eu falei: está na bênção, em nome de Jesus. Então, eu estava orando a Deus, pedindo a instrução, e Deus falou comigo: o avivamento espiritual. Para que é o avivamento espiritual? Quem é as pessoas que precisam de um avivamento? Primeiro, todos nós precisamos de um avivamento. Mas para que a pessoa ela vai receber o avivamento se ela não tem um comprometimento com Deus e com a obra de Deus? Para que Deus vai avivar? O que é avivamento? O avivamento é quando a pessoa ela é avivada, ela está viva, ela está vivendo, né, em comunhão com Deus. Ela busca cada dia o avivamento, como na oração, na comunhão. E todo dia nós temos que buscar o avivamento espiritual. Todos os dias, não é só hoje porque é uma vigília, mas todos os dias nós oramos para Deus: Senhor, renova minha fé, me aviva, me dá força, me dá condições, me prepara, me capacita. Para quê? Para que nós possamos fazer a obra de Deus. E Deus não vai avivar ninguém, não vai renovar, avivar a ninguém que ele vê que não tem um compromisso com ele. Como é que Deus vai avivar uma pessoa que ele está vendo? Para que eu vou? Por que eu vou? Como é que a pessoa quer um avivamento se ela não tem um compromisso com ele? Os apóstolos tinham um compromisso com Jesus, tinham um compromisso com Deus, e Jesus sabia que eles precisavam de um avivamento, de um revestimento do Espírito Santo, de algo a mais, porque o que estava por vir na vida deles, se eles não fossem avivados espiritualmente falando, não tivesse esse avivamento espiritual, eles não seriam capazes de suportar o que estava por vir. Por isso que Jesus promete para eles: vocês não saiam de Jerusalém. Eu sei que vocês estão comprometidos com o que eu ensinei para vocês, com a obra, mas não saia de Jerusalém até que se cumpra o que eu prometi para vocês, o derramamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a comunhão com Deus, é a comunhão, é o compromisso que faz nós estarmos avivados. O avivamento vem com compromisso, com responsabilidade. Não adianta eu pedir a Deus um avivamento e não ter um compromisso com Ele. O Espírito Santo veio, como Jesus prometeu, ele fala: e quando vocês receberem o Espírito Santo, o Espírito que vai avivar vocês, vai capacitar vocês para a obra que Deus tem que fazer através das suas vidas, vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar ao meu respeito. Vocês vão estar prontos para fazer a obra de Deus. Uma pessoa que ela, vou afirmar que uma pessoa que a vida dela, ela está querendo viver, ela vive uma vida tranquila, né? Sem problema, sem perseguição, sem luta, sem, né, guerras. Para que ela quer um avivamento? Se a vida dela está tranquila, o avivamento não é para a gente viver coisas boas.
O avivamento não é para a gente ficar vivendo coisas tranquilas, boas. O avivamento é para a gente enfrentar as perseguições, é para a gente enfrentar as injustiças, é para Deus nos capacitar. O avivamento é para que nos dá a condição, se for preciso, nós enfrentarmos a morte, mas não negar ao Senhor. O avivamento não é para quem não quer compromisso, quem quer viver de coisas boas, né? O avivamento não é para quem quer ficar passeando. O avivamento não é para quem quer ficar. O avivamento não é para comprar um carro. O avivamento espiritual não é para você comprar um carro, para você ganhar dinheiro. O avivamento é para você suportar as pressões, as perseguições, para você suportar o diabo quando se levantar na tua vida, é para você suportar a fúria do inimigo. O avivamento é para você se manter firme nos momentos mais difíceis da tua vida. Por isso que nós precisamos de avivamento. Por que às vezes Deus não permite pessoas chegarem aqui para buscar esse avivamento? Porque ela vai buscar avivamento para quê? Se ela não é comprometida com a obra do Senhor. Para que ela vai buscar o avivamento? O avivamento é o revestimento de poder do Espírito Santo, dos dons, do temor. Deus vai capacitando a gente para servir Ele de uma melhor forma, para manter comunhão com Ele e estar pronto para a sua obra. Por isso que precisamos do avivamento. Porque se nós não buscarmos o avivamento, como é que nós vamos suportar as lutas que nós, como liderança da igreja, nós iremos passar? Se nós não estivermos buscando, todos os dias principalmente, né? Se alimentando, se renovando da palavra, buscando em oração, nessa vigília, buscando na consagração, como que nós vamos suportar as lutas que virão? Então o avivamento não é para qualquer um, por isso que está vazio, às vezes fica vazio, por isso que às vezes a pessoa, ela recebe o convite e ela não vem, porque ela vai, para que ela vai querer o avivamento se ela não tem nem compromisso com Deus? Ela não é? Para que ela vai vir buscar o avivamento se ela não está nem sendo perseguida? Se ela está vivendo um bem bom? Para que ela vai querer o avivamento para passear? Para ficar descansando em casa? Para que o avivamento? O avivamento é para quem está compromissado com Deus e que Deus quer contar com ela e ela quer que Deus conte com ela. Aí ela busca e ela recebe o avivamento. Jesus falou para eles, não saia de Jerusalém, porque eu sei que vocês estão comprometidos com a obra, porém vocês não estão preparados. Eu sei que vocês estão com medo da fúria de Roma, dos romanos, vocês estão com medo, mas eu vou lhe dar uma palavra. Se vocês obedecerem essa palavra, eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Não sai de Jerusalém, fica por aqui. Imagine para os discípulos, naquela época, naquela altura, que estavam caçando os discípulos seguidores de Jesus para matar. Imagina para eles continuar ali em Jerusalém, era um grande desafio. Se manter ali, eles ficaram escondidos de casa em casa, porque eles não estavam prontos para enfrentar a fúria, para morrer de cabeça para baixo, como depois Pedro morreu. Eles não estavam prontos. Depois, quando eles foram revestidos, quando eles foram avivados, eles tiveram o revestimento, o avivamento espiritual, aí eles puderam enfrentar tudo e venceram tudo. Então não estranha não que só você que está aqui, porque Deus tem uma obra na tua vida e você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus e Deus tem uma obra para fazer através da tua vida. Por isso que você está aqui buscando esse revestimento, o avivamento espiritual. O avivamento espiritual é para a gente permanecer, quando nós buscamos todos os dias, é para a gente permanecer até a vida de Cristo, independente se nós vamos perder aquilo, se nós vamos perder aquilo outro. Se Jó não tivesse buscando todos os dias um avivamento, Jó, ele não tivesse todos os dias buscando um avivamento, quando ele perdeu tudo,
porque ele ia negar a Deus. Então, nós vamos permanecer porque nós buscamos, nós damos valor ao avivamento e primeiramente temos um compromisso com Deus, e Ele sabe que nós precisamos de um avivamento espiritual. Ele sabe que nós precisamos estar revestidos de poder, como diz aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, ou recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Onde Deus tiver que nos usar, Ele vai nos usar, porque nós temos esse compromisso com Ele, e sabemos a importância de buscar esse avivamento, esse revestimento espiritual. Amém? Aí ele disse aqui, e depois de Jesus passar essas instruções, e quando dizia isto, vendo eles, foi Jesus elevado às alturas em uma nuvem, e o recebeu. A nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. Estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Glória a Jesus. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Glória a Deus. O revestimento de poder, o revestimento, o avivamento espiritual que nós estamos buscando, é para a gente esperar, para a gente suportar as lutas, as perseguições, o que for preciso, e aguardar até quando essa promessa se cumprir. Que o mesmo Jesus, como vocês estão vendo ele subir nas nuvens, vocês verão ele descer também. E nós vamos permanecer, porque Deus, como eu falei no início, Deus, Ele dá todas as condições que nós precisamos para a gente se manter firme. Ninguém cai de um dia para o outro. Nenhum pastor que está firme com Deus, ali fazendo a obra, e ele cai de um dia para o outro, cometendo às vezes um erro até grave, um pecado absurdo, um pecado grave. Não é de um dia para o outro. Primeiro ele vai deixando a desejar, vai deixando de orar, vai deixando de jejuar, vai deixando de buscar, ele vai deixando as coisinhas, daqui a pouco vai entrando outras coisinhas. Quando vê, ele caiu. Ele não buscou o avivamento, ele não buscou o revestimento e caiu. É quando bota outras coisas como prioridade, né? Deixa os compromissos com Deus e fala assim: não dá. Dá uma desculpa, vai dando desculpa e vai abrindo mão do compromisso com Deus. Está deixando de buscar o avivamento. Não vai muito longe. Se não se converter, se não reconhecer que precisa buscar esse avivamento, não vai chegar muito longe. Isso que eu falo todos os dias para minha esposa. A gente viu uns dias desse aí um pastor que isso não sai da minha mente, serviu para me alertar. Um pastor, igreja abençoada, a igreja duas ou 3 vezes essa aqui, um pouquinho, abençoada, cheia, tudo que você precisa, que na igreja tinha, grupo disso, grupo daquilo, varões daquilo, igreja abençoada, povo alegre, feliz, fazendo a vontade de Deus. E o pastor, eu vi lá vários vídeos da igreja abençoada. Falei: que igreja abençoada. Quando a igreja começou, não tinha isso, não tinha teto, não estava pintado, era uma coisa feia no lugar. E a igreja arrumou, a igreja ficou bonita. E aí, daqui a pouco, veio o pastor filmando a igreja toda, o pessoal todo vendendo a igreja. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. O que esse homem está vendendo a igreja? Se ele não quer fazer a obra ou não tem mais condição por alguma razão, passa a igreja para o pastor fazer a obra, porque a igreja não é nossa. A igreja não é nossa.
aqui eu fiquei no compromisso com Deus de enquanto eu estiver vivo aqui nessa igreja. Quando eu morrer, aí é Deus que vai, se ele levantar alguém para ficar no meu lugar, que vai ficar. Mas enquanto estiver vivo essa igreja. Como é que pode um pastor unir pessoas falando que está fazendo a obra de Deus e junto aquelas pessoas levantar uma igreja e depois vender a igreja? Existe isso. Mas ele estava vendendo a igreja, mostrando carro, que estava comprando tudo com o dinheiro da igreja. Eu falei, Senhor, tem misericórdia dele. Mas por que ele chegou àquele ponto? Porque não buscava o avivamento espiritual. Não buscava o avivamento. E é triste isso. Os demônios que ele expulsava, tudo voltou para o corpo dele. Tudo foi para o corpo dele. Que ele não estava revestido de poder. Não buscava, perdeu, deixou o compromisso que ele tinha com Deus de lado. Priorizou outras coisas. E aí foi uma tristeza. Eu fiquei olhando aqui, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tenha compaixão, que a gente nunca chegue a essa condição espiritual. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos do avivamento espiritual. Todos os dias nós temos aqui, né, esse avivamento um dia ao mês, né, o culto. Mas todos os dias nós temos que orar, buscar esse avivamento espiritual. Todos os dias cuidando disso. Amém? Para que Deus possa nos honrar. Em nome de Jesus. Deus de maravilha, Deus de poder. E aí vamos terminar aqui. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho, de caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, irmãos, quer dizer, estavam todos unidos, e todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica. Olha aí, buscando avivamento. Buscando avivamento, união, oração, buscando avivamento. E aí, nós já sabemos qual foi o resultado no dia de Pentecostes, onde todos receberam da graça, do poder de Deus, o revestimento. Então vamos buscar. Quem não quer valorizar, amém. Mas eu vou valorizar, nós temos que valorizar o que Deus está nos dando a oportunidade de ter. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu vou fazer uma oração. Vamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Renovar a nossa fé com o Senhor. Não vamos deixar nada nos afastar da presença de Deus. Quando minha esposa, ela me conhece, sabe a minha rotina do dia, né? Então, se eu não estiver buscando avivamento para a minha vida, ela sabe quando eu não estou buscando. Então, que ela vai me auxiliar, minha esposa, assim eu tenho que fazer a mesma coisa com ela. Ela tem que falar, ó, tu está orando menos agora, hein? Tu está lendo a Bíblia menos, hein? Tu está fazendo menos propósito, hein? Né? Porque um ajudando o outro. Porque se ela não cuidar de mim espiritualmente falando, se eu der problema, se eu cair, a lama vai tudo para ela. Vai respingar tudo nela a lama. Então, se nós somos, eu tenho que cuidar dela, ela tem que cuidar de mim. Porque não se cai de um dia para o outro. Se cai quando a pessoa vai relaxando, vai deixando de fazer o que ela tem que fazer, o que Deus já ensinou, já orientou para nossas vidas. Então, não vou ficar preocupado que ela não vai cair de uma hora para outra. Mas se ela deixar, eu vou, tá? Um dia eu estava falando com ela, ó, bota na balança o que você está fazendo. A tua vida espiritual está ficando como? Será que as coisas do mundo tá? A gente tem que botar na balança e ver se a gente está botando Deus como prioridade ou se é as outras coisas. Porque começa assim, bota as coisas, tudo na prioridade, quando vê, não ora mais, não jejua mais, não lembra da Bíblia. E
quando foi ver, tu não faz mais nada. Aí é onde está fraco. Quando a luta vier, porque o avivamento não é por momentos bons. Enquanto estiver tudo bem, tudo tranquilo. Quando as lutas vieram, o diabo se levantar, aconteceu uma coisa, aí é que vem a história. Aí é que a gente vê como que estava a pessoa espiritualmente falando. Porque enquanto o avivamento não é para quem está vivendo maravilhas, não é para conquistar, não, é para o momento ruim, nos dias maus, né? O avivamento é para a gente suportar os dias maus, os dias de turbulência, o dia que a gente vai ter que engolir o sapo seco, se nós não tivermos avivado, alguém pisar no nosso carro, levantar a voz, a gente vai querer reagir na mesma moeda. Se não tiver avivado espiritualmente falando, a gente não vai suportar. Então nós precisamos desse avivamento espiritual. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra que nos edificou, que nos abençoou nesta noite. Oh, meu Senhor, toma nas tuas mãos a nossa vida, nos ajuda, meu Pai. Nós sabemos que nós